Oi, sei Charata. A ideologia começa a atrapalhar quando a gente já tem uma conclusão sem sequer olhar para as provas. Nosso cérebro está sujeito a diferentes erros de cognição. Para quem tem interesse em ir a fundo no estudo dos erros que o cérebro comete, tem um livro que é bastante interessante, eu vou deixar a recomendação no link aqui da tela. E a ideologia é uma força que pode atrapalhar a nossa boa capacidade de pensamento quando ela é apresentada para nós como um conjunto fixo de ideias, de pressupostos, de regras, uma visão de mundo que é intocável. Cuidado quando a ideologia é colocada num pedestal e ela não pode ser questionada. Quando a ideologia é elevada, colocada no pedestal e ela não pode ser questionada, o que acontece? Nós mentimos para nós mesmos e também mentimos para os outros, tanto de uma maneira proposital, deliberada, ou de forma inconsciente, implícita. E desse modo, a qualidade da informação começa a deteriorar por causa da ideologia. Eu deixo de ser uma pessoa racional e crítica para me tornar um defensor cego, um papagaio da ideologia. Esse aqui é um assunto bastante delicado, gera muitas emoções. E é fácil achar que os outros é que sempre estão errados. Inclusive os defensores mais ferrenhos de qualquer ideologia podem estar agora balançando a cabeça, concordando, falando: é isso aí, a gente tem que continuar usando a nossa opinião própria, a gente tem que usar a nossa racionalidade. Esse é o aspecto mais assustador da ideologia. A gente acha que está no comando, nós acreditamos que estamos raciocinando, quando na verdade estamos sendo guiados pela ideologia. Você com certeza já viu isso em bate-boca de rede social, tem pessoas com diferentes pontos de vista opostos sobre política e ambos acreditam fervorosamente estarem certos, terem razão e não conseguem aceitar absolutamente nada vindo do outro. A ideologia pode aprisionar quando eu não aceito nenhuma prova em contrário. Esse é o ponto em que a ideologia fica destrutiva, quando nenhuma prova em contrário pode alterar a minha posição sobre um determinado assunto. Ou quando altera, é só para lidar com a dissonância cognitiva. Vou explicar rapidamente. Dissonância cognitiva é um fenômeno que foi explicado pelo psicólogo Leon Festinger. Quando a gente tem duas ou mais crenças que entram em conflito, isso traz esse conflito para o nosso ego. E a gente fica ansioso, a gente fica estressado. Para ter o alívio, nós mudamos uma das crenças e a gente pode viver como se nunca tivesse acontecido nenhuma dissonância. O exemplo que o Leon Festinger traz é, por exemplo, do fumante, que continua fumando apesar de saber que faz mal para a saúde. Então, como é que ele lida com esse conflito? Para lidar com esse desconforto, ele também pode pensar que ele tem muito prazer naquele cigarrinho. É tanto prazer que o risco acaba compensando, vale a pena. Ou ele pode racionalizar, dizendo que as chances dele ter algum problema são pequenas, porque na família dele, sei lá o quê. Ou ele pode pensar que não dá para viver uma vida com risco zero. Ou ele usa a criatividade dele para imaginar que mesmo se ele parar de fumar, talvez ele acabe engordando, e engordar também seria perigoso para a saúde dele, então no final das contas, não é mesmo, vamos assinar um cigarro. Por tudo isso, é que nós sempre buscamos aumentar o nosso nível de esclarecimento, de autoconhecimento, e a gente tem escolhas mais conscientes, evitando as armadilhas do auto-engano. A ideologia começa a ser destrutiva quando ela nos leva a recusar o conhecimento que seria conflitante com aquilo que a gente deseja que seja verdade. Confere um vídeo que a gente preparou chamado Quantos destes erros o seu cérebro comete? E aí você vai encontrar alguns exemplos de irracionalidade. Qual que é a diferença de uma ideologia destrutiva e uma simples irracionalidade, hein? É que quando a gente fica diante de uma explicação lógica que demonstra a nossa irracionalidade, nós podemos entender, nós podemos reconhecer o nosso erro e podemos tranquilamente mudar de posição. Já no caso da ideologia destrutiva, a atitude geralmente é não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Quer dizer, é uma decisão emocional. Emocionalmente eu estou preso, eu quero permanecer onde eu estou, não tenho interesse de mudar, não tenho interesse em evoluir, não tenho interesse em amadurecer. Essa posição fixa é muito perigosa porque ela é uma das bases do extremismo, do radicalismo e da dificuldade de comunicação e de compreensão. Por fim, sempre vale a pena lembrar, achar que os outros é que sempre estão errados é uma ilusão. Vamos sempre ter uma humildade de lembrar que nós podemos estar afetados pela ideologia e pelos vários outros vieses de cognição. Esse é o primeiro passo para a gente não cair em erros do cérebro.